Como os transtornos de humor afetam o nosso sistema nervoso? Hum, Aí, porque transtorno é o negócio de de dentro para fora, de fora para dentro, né, tem a coisa meio complicada aí, né. aí, assim, quem vê a primeira vez o ovo a galinha, né. Mas os É, transtornos de humor têm um componente genético, né, às vezes você tem um histórico familiar, né, de transtorno de humor, e aí a gente basicamente vai falar de depressão e transtorno bipolar. Aí, a nível de explicação, né, a depressão, que é considerada depressão unipolar, quando a pessoa faz episódio de rebaixamento do humor, de tristeza, desânimo, perda de capacidade de sentir prazer, etc. Não é assim, hoje eu acordei mal, aí o pessoal usa assim o termo, né? Tô deprê. Não, depressão é uma doença, é um transtorno que tem uma história natural, tem um tempo, tem, né, determinados sintomas, critérios diagnósticos que levam um período temporal para a gente poder chegar no diagnóstico. E o bipolar, ele tem a parte negativa do humor, né, que é o quadro depressivo, mas ele também entra em euforia, né, ou em mania ou em hipomania, que a gente chama basicamente. Então, a mania ele tem excesso de energia, sentimento de grandiosidade, desinibição sexual, sabe? Às vezes, num quadro de euforia, a pessoa às vezes estoura, né? Às vezes, todas as economias em uma semana, gasta demais, se expõe, sai, né, transando com todo mundo, sabe, se desinibindo, etc. E gera muito problema. Então, às vezes é difícil de você, se o quadro começa com um quadro depressivo, às vezes como é que você vai saber se ele é bipolar, se ele é uma depressão unipolar? Às vezes aí não tem como saber, mas aí você pegando fazendo uma anamnese, né, uma história muito bem feita, tentando ver o histórico familiar, não, ele tem um, um irmão que é bipolar, tem um tio que é bipolar, você já acende ali, né, a luz amarela, porque a chance dessa pessoa ser bipolar é maior, porque o tratamento muda na depressão unipolar para a depressão bipolar. Que na depressão bipolar a gente tende a evitar o antidepressivo, porque o antidepressivo leva o paciente para a euforia. Então aí você faz às vezes, né, fica no sobe e desce, aí vai agravando a doença. Mas nem sempre é uma coisa simples da gente dizer, principalmente às vezes na primeira. tem o paciente ele é tão, não sei se já aconteceu isso, algum paciente de mascarar o quadro, assim, você corre para um lado, ele vai para o outro. Porque o cara é tão inteligente que ele começa a não vou deixar ele me pegar não. Às vezes acontece, assim, Acontece, mas quando mas está percebe, né. quando tá com quadro, assim, mas e geralmente quando está em depressão, o paciente geralmente ele busca ajuda. Quando está em euforia, ele não quer, né? Tô bem pra cacete, porque eu quero, não sei o quê. Mas você vê, porque ele está acelerado, está falando demais, está loquaz, está, né? Às vezes chega a ponto de, que a gente chama de fuga de ideia. Você começa com um tópico, aí vai fugindo para o outro, não consegue manter uma linha de pensamento, às vezes começa a falar todo embaralhado, e o nível de exposição moral, financeiro, né, é enorme. E às vezes a pessoa. Tem caso que acontece na mídia que você fala assim, aí você execra a pessoa ali, aquela pessoa agiu de forma inadequada, isso aqui, mas às vezes está doente, a pessoa não está vendo. Né? Isso Isso é já verdade. Isso é muito difícil. acontece e não Tem é que ter um olhar incomum. clínico mesmo, né.